Bom dia, família. Como vocês estão hoje? Estou animado por estar com vocês. Tenho algumas coisas no meu coração para conversar com vocês. Eu fui a um culto ontem à noite e foi incrível. Exatamente o que eu estava procurando. O Espírito do Senhor se moveu e a presença do Senhor foi incrível. O ambiente estava carregado com a glória dele. E eu só quero contar um pouco para vocês sobre isso. Mas você sabe, meu filho foi e recebeu um toque do Senhor. Minha esposa, todos nós fomos abençoados. Fomos abençoados por esse culto, sabe? E é bom não ver, você só entra lá e simplesmente pode beber. Você pode simplesmente entrar e se renovar. Foi simplesmente incrível. Eu sei que muitos outros virão. Sabe, Collinsville, Oklahoma é o lugar onde tudo está acontecendo. Estou dizendo para vocês. Jesus está fazendo algo grandioso em Collinsville, Oklahoma. Então eu estava, sabe, como eu disse, sabe, gente, eu só estou sendo real com vocês. Eu só estou sendo real com vocês. Eu sou tão humano quanto qualquer outra pessoa. Eu tenho meus problemas. Eu lido com eles. Nós trabalhamos nossa salvação com temor e tremor. Eu tento todo santo dia caminhar o melhor que eu posso. Você sabe. Mas eu estou com fome e sede, assim como todo mundo. E eu sento lá atrás e só quero ser uma esponja. Eu vou e sento na última fileira muitas vezes e apenas observo para ver se vejo algum anjo ou visitação angelical ou algo assim. Sabe, eu não vou na frente. Muitas vezes eu gosto de, ver se há um ministério de espíritos vindo para abençoar a congregação, porque isso acontece muito. Mas, nesse caso, eu estava apenas adorando porque o louvor estava fenomenal. A glória do Senhor entrou junto com o louvor. E, eu estava sentado lá atrás, como eu disse, com a cabeça baixa, e de repente Jesus apareceu para mim em uma visão de olhos abertos. E nessa visão de olhos abertos, ele veio até mim e ele estava tão perto de mim. E ele estava apenas me observando, mas ele estava sorrindo, tinha um sorriso enorme no rosto, como se estivesse rindo. E ele estava simplesmente, aproveitando o culto. E ele olhava para mim ele nem sequer, eu nunca o ouvi, ele nunca falou. Mas de repente, eu estava como eu disse, eu estou no espírito e estou olhando para baixo. E olho para baixo e vejo uma coroa linda, cheia de rubis e, tinha diamantes. Eles estavam todos ao redor de uma pedra que parecia ônix nessa coroa. E meu primeiro pensamento foi, uau, ônix é escuro, sabe? É uma pedra preta, mas isso é meio maligno, né? E estava nessa coroa. E então esses eram meus pensamentos, mas o Senhor ouviu meus pensamentos. E então ele falou comigo e disse, Brandon, eu criei todas as cores e criei tudo ricamente para você desfrutar, filho. Preto, ônix, eu fiz essa pedra, ela está aqui por minha causa. E eu fiquei uau. Sabe, eu fui abençoado pelo que ele disse, porque isso mudou a minha opinião sobre a pedra ônix preta. E então eu fiquei uau, e estava olhando para essa coroa. Mas estando diante do Rei dos Reis, meu coração instantaneamente foi como, eu quero te dar algo, eu quero te honrar com alguma coisa. E eu olhei para baixo e eu não tinha nada comigo além de mim mesmo só eu, sabe? E eu pensei, eu vou simplesmente me dar. Mas eu fiquei eu quero dar mais porque estou diante do Rei dos Reis. E na visão eu peguei aquela coroa linda e ela tinha diamantes. Como eu disse, cada uma daquelas pedras de ônix estava envolta e havia diamantes enormes por toda ela. E ele disse, esta é a sua coroa pessoal. Cada um dos meus filhos terá uma coroa quando vierem para o céu. E era uma coisa linda. Como eu disse, havia todo tipo de coisa incrível naquela coroa. E cada uma era Ele me disse isso quando eu estava adorando. Ele disse que tem uma coroa desenhada para cada crente individual. Ela é feita especialmente para eles com... As joias e tudo mais representam algo, certo? Então eu peguei aquela coroa e tudo o que eu podia fazer era... Eu queria adorá-lo com ela, entregando-a para ele. E eu peguei aquela coroa no espírito e entreguei para ele.
E eu estava tipo, eu só quero te dar uma oferta, eu só quero te dar algo especial. Porque eu não tinha nada, mas eu pensei, quando você entra na presença de um rei, eu queria trazer um presente para ele, como os magos trouxeram ouro, mirra e incenso, e eles trouxeram presentes para ele porque estavam o adorando com aquilo. E foi aí que eu achei tão bonito que eu tinha aquilo ali e eu peguei no espírito e estou olhando na visão de olhos abertos e entreguei para ele. E então aquela escritura lançando as coroas de ouro. E eu não tinha a escritura toda, mas eu sei que está em Apocalipse, eu acredito. Mas, foi só, aquilo ecoou dentro de mim. E eu simplesmente o abençoei com aquilo e tudo o que ele fez foi sorrir com aquele amor no rosto e foi tipo, uau, como se fosse uma honra. Mas foi, sabe, como se ele recebesse de mim, mas eu pensava, eu não tenho nada meu para te dar, Senhor, além de mim mesmo. Mas eu lhe dei um presente a partir de algo que ele mesmo me abençoou. O que talvez esteja por vir no futuro eu acredito quando chegarmos ao céu. E eu o abençoei com isso. E então ele falou comigo e disse, Brandon, estou trazendo um refrigério para o meu povo. Eles estão sedentos. Há muitos de vocês que estão assistindo a este vídeo hoje que estão sedentos por um novo gole de água viva. E naquele momento, naquela visão, quando eu olhei para a frente, na frente da igreja, havia ondas da sua glória, ondas da sua presença chegando. E eu podia ver um lindo pôr do sol rosado, com todos os tipos de belos tons de rosa, cores. Mas as ondas, quando vinham, pareciam brilhar com esse tom rosado lindo de pôr do sol e vinham sobre as pessoas, trazendo refrigério. E o Senhor disse, eu vou trazer um refrigério sobre o meu remanescente, sobre o meu povo que está me buscando. E eu podia ver as ondas chegando. E ele disse, assim como essa onda vem, eu vou trazer outra logo em seguida. Pois nestes últimos dias, se você permanecer junto à videira, se você permanecer perto, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E ele disse, estou trazendo uma onda da minha glória sobre o meu povo, uma onda de refrigério, um refrigério contínuo ao beber desse cálice. Quando eu falo sobre enche o meu cálice, Senhor, eu o levanto, Senhor. Vem e sacia. É disso que estou falando, de beber de beber desse rio de água viva que ele disse. Do seu interior fluirão rios de água viva. E eu estou te dizendo, há um rio de água viva que vai começar a borbulhar de dentro de você. À medida que você se mantém perto dele e o busca diariamente, ele vai trazer um refrigério sobre você. Então, hoje eu vou crer com você em Deus por um gole fresco dessa água. Eu sei que muitos de vocês estão em um lugar de desespero, que estão com tanta fome, tanta sede e tão desesperados para que Ele os toque de uma forma poderosa. E eu estou dizendo a vocês, Jesus quer se tornar real para você e se tornar aquele gole fresco para você, para que você não esteja seco e não esteja esgotado. Há muitos de vocês que estão querendo desistir das coisas, querendo desistir do ministério, querendo desistir do casamento, querendo desistir dos filhos, querendo desistir da vida, do trabalho, seja o que for, dizendo, eu não aguento mais a pressão, e isso ficou difícil demais para continuar passando por isso. E o Senhor quer te dar um toque renovado hoje. Ele disse, Brandon, eu quero dar ao meu povo uma bebida. Há muitos de vocês que estão nessa situação de desespero, simplesmente dizendo, olha, eu tenho lutado contra essa doença, tenho lutado contra essa enfermidade, tenho lutado contra essa depressão ou ansiedade ou medo e eu não consigo mais continuar. E então e você continua repetindo isso. Deus, onde estás? Como posso passar por isso? Mas eu estou te dizendo, o Senhor me disse ontem à noite, Ele disse, eu quero trazer um toque renovado ao meu povo. E Ele quer trazer isso agora. Não é, sabe, eu estava sentado ali e, como eu disse, eu lido com as minhas próprias questões.
e eu estava acreditando que talvez no próximo culto que eu vier, eu terei meu avanço naquilo que estou crendo para minha filha Megan. Talvez da próxima vez que eu estiver na igreja, talvez a Megan receba a manifestação completa. Talvez eu receba a manifestação completa das coisas pelas quais estou crendo. E o Senhor me interrompeu naquela mesma visão, na mesma experiência. Eu estava ali e ele disse: Brandon, por que não agora? Porque você sempre adia o milagre para amanhã, quando eu estou pronto para fazê-lo agora. A fé chama as coisas que não são como se já fossem agora. A fé chama para agora. Ele não acredita. O Senhor nem sempre está dizendo: bem, é amanhã. O amanhã é um futuro distante. Você vai receber no dia seguinte. Talvez você receba no dia seguinte. Receba agora. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, crendo, e estava plenamente convencido de que aquilo que Deus havia prometido, ele também era capaz de cumprir. E eu quero que você acredite agora nas suas circunstâncias para o seu agora. Agora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora são essas coisas pelas quais você está crendo, não é para amanhã, não é para o próximo culto, não é quando você estiver com outro ministro de cura. Bem, pode ser mais tarde. Creia na sua manifestação hoje. E era isso que ele estava me dizendo, porque eu sempre fico pensando, bem, talvez da próxima vez, talvez daqui a um ano, talvez meu avanço venha, sabe, por aquilo que tenho crido, já faz anos e anos e anos. Bem, só talvez seja da próxima vez. E você sempre fica com isso, sempre adiando, sempre empurrando com a barriga, achando que Deus vai fazer algo. Mas nós vamos crer em Deus hoje pelo seu milagre. Vamos crer em Deus hoje por um toque novo, por uma bebida fresca, que Ele virá e encherá o seu cálice porque você está erguendo-o e Ele saciará a sede da sua alma. Eu creio de todo o meu coração que Jesus é o restaurador de todas as coisas, que nada é impossível para Ele, que tudo o que você colocar as mãos prosperará, que tudo o que você tocar será abençoado, porque você é filho do Rei, que maior é o que está em você do que o que está no mundo, e que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada chegará até você. Eu creio de todo o meu coração que Jesus pagou o preço para que você ande em vitória sobre a doença e enfermidade, sobre a escravidão, sobre os vícios. Não importa o que você está passando. Não há nada difícil demais, nada impossível que Jesus não possa te libertar. Eu creio que hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia para o seu milagre. Então vamos crer juntos agora, seja o que for que você esteja crendo. Não importa o quão grande possa parecer na sua mente, Jesus sabe do que você precisa e eu estarei aqui também. Eu vou concordar com você e creio junto com você pela sua manifestação. Então, Pai, vamos orar. Vamos abaixar nossas cabeças e orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada necessidade e o Senhor sabe de tudo o que precisamos. E Pai, eu te agradeço, Senhor, eu concordo com essas pessoas agora, com cada pessoa, não importa o que seja, nada é grande demais, nada é pequeno demais. Jesus, eu te agradeço, porque disseste que pelas tuas feridas nós fomos curados. Agora, eu creio que neste momento eles estão curados. Não amanhã, não no dia seguinte, nem no outro dia, mas agora nós os declaramos curados agora, em nome de Jesus. Eu oro e creio, e nós cremos que recebemos cura sobre cada circunstância da sua vida. Cura e libertação de adicções. Cura e libertação de enfermidades e doenças. Cânceres e diabetes. Doenças cardíacas, doenças pulmonares. Não importa o que seja, Jesus pagou o preço para que você fosse curado. Declaramos você curado, completo e bem, em nome de Jesus. Agora, Satanás, tire as suas mãos da propriedade de Deus. Nós ordenamos que você os libere agora, em nome de Jesus. Quebramos fortalezas satânicas, quebramos vícios, ordenamos que sejam quebrados deles pelo teu poder, pelo sangue que vieste e nos libertou. Eu declaro que aquele a quem o Filho libertou verdadeiramente é livre. E eu declaro cura, integridade e bem-estar sobre eles em nome de Jesus.
E te agradecemos, Senhor, porque nenhuma prisão está sobre eles, da cabeça aos pés. Declaramos que eles estão curados, íntegros e bem, em nome de Jesus. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Declaramos que você está curado agora, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem, e nós declaramos que você está curado, que você está bem, que você está liberto. Declaramos seus casamentos restaurados. Declaramos seus casamentos curados e íntegros. Um renovo sobre os casamentos. Um refrigério para as crianças. Pai, invocamos sobre eles um gole fresco da tua água viva, para que eles percebam que tu és bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Grande é a tua fidelidade a eles, ó Deus, pois nada é grande demais para ti. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia. Agradeço-te porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Eles podem ser, eles pensam, bem, eu sou um velho, pecador miserável, apenas salvo pela graça. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque tu os salvaste, tu os libertaste e lhes dás confiança de quem eles são em Cristo Jesus. Que os olhos do entendimento deles sejam iluminados, para que saibam quem são, Pai, a esperança do teu chamado. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eles não estão mais abatidos pelo pecado. Que eles são livres e que foram libertos pelo teu sangue e pela palavra do testemunho deles. E eu te agradeço, Pai, porque tu tens um plano para a vida deles. Pai, eu te agradeço. Espírito Santo, nós te agradecemos porque estás ministrando a eles agora mesmo, em nome de Jesus. Tu estás mostrando a eles o quanto são realmente especiais. Que Jesus, tu pagaste o preço por eles, por amor, alegria, paz, paciência. Tu disseste, deixo-vos a paz. A minha paz, a tua paz, shalom, tua paz, tu dás a eles. E Pai, eu te agradeço, Senhor, tu nos deste isso. Recebemos essa paz que excede todo entendimento pela fé. Recebemos essa paz agora mesmo sobre nossos lares. Recebemos paz sobre nós. Recebemos alegria, recebemos um enchimento da tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, alegria indizível e cheia da tua glória. Pai, tomamos autoridade sobre o espírito de depressão agora mesmo, em nome de Jesus. Eu ordeno que você se quebre sobre eles. Declaramos que os níveis de serotonina sejam normalizados. Declaramos que os níveis de dopamina deles sejam normalizados. Declaramos que os hormônios deles se alinhem em seus corpos, em nome de Jesus. Pai, sobre toda a cabeça deles, eu declaro que o cérebro funcione como deve e atue como deveria. Você faz o que Deus te chamou para fazer desde a fundação do mundo. Seja completo, seja curado, seja saudável, em nome de Jesus. Falamos ao ventre, falamos para que os níveis de serotonina sejam normalizados em nome de Jesus. Você funciona como deveria no seu e no cólon e no intestino grosso e delgado. Declaramos você curado, completo e saudável em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor. O Senhor disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não vamos nos preocupar. Vamos tirar a preocupação da nossa oração, mas tiramos a preocupação. E nós não só tiramos a preocupação da nossa oração, mas, Pai, nós nos rendemos, estamos rendidos e enraizados em amor, porque entendemos que meu Pai me ama, e se meu Pai me ama, Ele cuida de mim. Ele segura a minha mão, Ele cuida de mim e me protege, Ele está cuidando de mim. Meu Pai me ama, e nós te agradecemos, Senhor. Pratique isso hoje. Diga isso o dia todo. Meu Pai me ama. E talvez você não sinta isso, talvez sinta que está muito longe, pecado, seja o que for. Mas eu estou te dizendo, o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo traz tormento. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. E você precisa deixar esse amor entrar dentro de você. Meu Pai me ama. Diga isso o dia todo, Jesus me ama. Meu Pai me ama e eu amo meu Pai. Ele me ama e Ele morreu por mim, ressuscitou por mim e me libertou. Diga isso. Você tem que acreditar, mas você precisa falar com a sua montanha. Sua montanha precisa ouvir a sua voz. Sua voz tem um endereço no reino espiritual. Você precisa declarar isso.
Você precisa decretar isso. Você precisa dizer isso com a sua boca e falar com as suas circunstâncias. E elas vão mudar. Eu digo isso o tempo todo. Eu sou ungido para prosperar. Sou ungido e tenho a capacidade de obter riqueza. Não apenas para acumular para mim, mas para ser uma bênção para os outros. Meu pai tem gado em 1000 colinas. Eu falo de bênçãos e aumentos sobre minhas finanças. Tenho uma habilidade sobrenatural de criar riqueza. Tenho uma habilidade sobrenatural de criar finanças para minha casa. E é isso que eu faço. Eu digo isso. Eu digo o tempo todo. Digo tanto que muitas vezes nem percebo o que estou dizendo. Porque eu ando por aí e digo isso. Meus filhos podem confirmar isso. Eu falo, eu decreto, eu creio. Mas eu digo e digo e digo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes. Ele me guia junto às águas tranquilas. Eu não vou faltar de coisa alguma. Eu sou dizimista e tenho os direitos do dizimista e a bênção está sobre a minha casa. Viu? É por isso. Ela só quer dormir no meu colo. Eu disse isso. A bênção está sobre a minha casa. A bênção está sobre meus cachorros. A bênção está sobre tudo o que eu colocar as mãos. Ele disse, tudo o que eu colocar as mãos prospera, e eu os abençoo em nome de Jesus. Nós prosperamos em tudo o que colocamos as mãos. Seremos a cabeça e não a cauda, por cima e não por baixo. Você precisa começar a declarar essas coisas. Você precisa acreditar nisso e você lê, você declara isso com a sua boca, fala as suas circunstâncias e eu te digo que elas vão mudar. Não é o meu, pode ser que não aconteça da noite para o dia, como eu disse, porque você tem falado desse jeito por tanto tempo. Mas eu estou te dizendo, a fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Você continua falando com isso, continua falando com isso, continua falando com isso, e você vai ver esse navio virar. O Titanic demorou muito tempo para afundar. Isso é ruim, isso é muito, muito ruim. Seja lá o que for um navio grande, certo? Um grande navio de cruzeiro. Demora muito para ele virar quando você define o curso para ele virar, porque é um barco grande. Mas eu estou te dizendo, você vai virar esse barco e ele não vai afundar como o Titanic. Você vai mudar suas circunstâncias pelo que você está dizendo com a sua boca. Você está vivendo o que disse ontem. Estou te dizendo, o que você tem falado com a sua boca é o que você está vivendo hoje e o que você vai viver amanhã. Mas você começa a falar coisas boas e da sua boca sai. Tem vida e morte estão no poder da sua língua. Lembre-se disso. A Bíblia diz isso. Vida e morte estão no poder da sua língua. Não na minha, na sua. O que isso significa? Que você tem a capacidade de criar vida ou tem a capacidade de criar morte com as suas palavras. E se você está falando todo tipo de coisa ruim, meu marido não presta, é um fulano de tal. Ele é um bêbado. O pai dele era um bêbado. O avô dele era um bêbado. E eles sempre vão ser bêbados. E não vamos conseguir nada diferente nesta casa. Bem, eles sempre vão estar nas drogas. Ele batia na esposa. Aquilo. O que você está dizendo com a sua boca? Eu nunca vou ser livre. Eu nunca vou ser, curado. Eu nunca vou conseguir isso. É isso que você vai ter. Porque você está falando para a sua vida, está falando para as suas circunstâncias e está colhendo o que você está plantando com a sua boca. Você precisa semear coisas boas. Você precisa dizer coisas boas. E vai começar a ver coisas boas na sua vida. Confia em mim. Eu sou um produto do que estou falando. Acontece. E você precisa falar com as suas circunstâncias de forma diferente. E é isso mesmo. A vida e a morte estão no poder da sua língua. E a maioria das pessoas não quer ouvir isso. Mas você é um produto, tudo o que você está vivendo, tudo o que você está fazendo é resultado do que você disse ao longo dos anos, ou do que alguém falou sobre você. Algumas pessoas têm vivido debaixo de maldições de palavras e você precisa falar com essas maldições e dizer, eu declaro, eu condeno essas palavras. Toda língua que se levantar contra mim, eu a condeno.
elas caem por terra. Diga isso. Eu não vou permitir que essa palavra dê fruto na minha vida. Você não vai me amaldiçoar com a sua boca. Eu não me importo com quem você seja. Maldições de palavras, bruxas, bruxos, todo tipo de coisa. Você não vai falar contra mim. Isso volta para você como um bumerangue. Isso retorna como um bumerangue. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que tem esse poder e essa autoridade. Tudo o que as pessoas falam contra você para te amaldiçoar, volta para elas em dobro, é um bumerangue. Simplesmente volta para você, não vem sobre mim. Eu sou abençoado. Você não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu sou abençoado. 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 Você não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu ando na bênção e no favor do Senhor. E nós andamos, meus filhos, minha esposa, nós andamos no favor do Senhor. Você não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Você precisa perceber quem você é. Você precisa entender que Jesus te ama e que Ele não quer que nada de ruim aconteça com você. E muitos de nós, como eu disse, você tem falado, você tem dito isso, e você é fruto do que tem acreditado e falado. Então você precisa mudar essas coisas. E Jesus vai ir, e Ele vai te ajudar. Basta dizer, Espírito Santo, demorou muito para eu conseguir chegar lá e começar a fazer isso. Não foi como eu disse, não aconteceu da noite para o dia, mas exigiu uma determinação de bulldog, como um cachorro com um osso. Eu disse, eu vou me agarrar a isso, eu não vou largar. E eu vou viver isso, e eu vou ser a bênção, e eu vou andar na bênção, e eu vou andar em cura, e eu vou andar em libertação, e as pessoas ao meu redor vão ver a glória. Pai, eu digo isso o tempo todo. Qual a duração do vídeo? 29 minutos. Ok. E eu já fui longe demais. Deixa eu fechar. Eu entendo, eu poderia falar assim o dia todo, gente. Está em mim. Não é só, é assim que vivemos e é nisso que acredito de todo o coração. Ok. Bem, coloque um sorriso no rosto. Se você puder, por favor, inscreva-se. Por favor, inscreva-se no meu canal se você ainda estiver assistindo e não tiver clicado para sair. E se você gostar, seria uma bênção. Nós compramos esses travesseiros. É divertido. Espero que não esteja sujo. Provavelmente está sujo. Minha garotinha brinca com eles. Bem, se você puder, comente aqui embaixo algo legal, conte para nós, de onde você está assistindo. Tenho curiosidade de saber onde todo mundo está. Não nos diga seu endereço ou sua cidadezinha. Só diga, estamos assistindo deste estado, assistindo deste país. Isso sempre abençoa, eu gosto de ver isso, de onde as pessoas estão e, de onde você está sendo abençoado. Bem, coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus te ama muito e nós te amamos e nos vemos na próxima vez. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.